Bom, pessoal, então para ilustrar o exemplo, né, de alocação dinâmica de memória, eu vou continuar aquele programa que eu estava trabalhando, né, que foi o que a gente alterou um time, certo? Que a gente tinha uma função, que a gente fez a função para alterar o time. Então eu vou criar aqui, usando esse mesmo código, eu vou dar continuidade e criar então uma função que faz a alocação de forma dinâmica, ok? Então eu tenho aqui a função mostra, tem a estrutura type, que tem hora, minuto, segundo. Depois eu tenho a estrutura, a função mostra time, que recebe um time e mostra esse valor, certo? E eu tenho uma função que lê time, que recebe um ponteiro para time e pede para o usuário informar, trazer as informações de um time, ok? Eu posso ter também uma função que eu chamo de creaTime, para criar, para fazer a alocação dinâmica de um objeto time, ok? E ela não recebe nada, obviamente, certo? Então, o que a função creaTime faz, certo? Primeiro, ela não vai receber nenhum parâmetro. O objetivo dela é criar, fazer a alocação dinâmica de uma variável do tipo time. Então, ela vai retornar um ponteiro para time. Então, eu vou colocar aqui time asterisco, que é o que a função vai retornar, um ponteiro para time. E aí aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou definir um ponteiro, certo? Vou declarar um ponteiro, que tem que ser time, vou chamar de t, ok? E aí esse time t vai fazer o que? Eu vou fazer uma malloc, e aí o malloc recebe o size of de quem? Do próprio time, certo? Como eu já mencionei. Lembrando que é necessário fazer aquela conversão, né? Então a gente vai fazer aqui o cast, certo? Então o que a gente fez aqui, a gente alocou um valor para time, e aí agora eu simplesmente retorno o meu valor t. Eu poderia até fazer direto aqui, return, isso aqui, certo? Para que ele retorne já o valor que o meu creaTime vai estar solicitando. Então com isso, a gente está definindo então, uma, uma, uma função genérica que cria um time, ok? Depois a gente vai, inclusive eu vou alterá-la para fazer uma outra função ser um pouco mais específico ainda. Bom, uma vez que eu tenho o creaTime, o meu letime ele vai receber um ponteiro, tá? Então, nesse caso, o que a gente poderia fazer? Aqui, a gente está declarando uma variável t, ou seja, já está reservando um espaço na memória, e aí a gente poderia reservar um espaço para um ponteiro, ao invés de reservar um espaço para a variável específica. E depois dizer que t recebe creaTime, e agora que t já é um ponteiro, não preciso passar o endereço dele, simplesmente passo o valor dele como ponteiro. A única diferença é que mostra time recebe um valor e não um ponteiro, tá? Então eu vou colocar aqui o asterisco, e aí se a gente executar o nosso programa, ele deu um errozinho aqui, deixa eu ver, um warning. Ah, ok, ele deu um warning porque o malloc a gente precisa fazer um outro include, né? stdlib, não posso esquecer de colocar, eu acho que esqueci até de mencionar na aula, mas é necessário colocar e incluir o stdlib para poder usar o malloc, para ele parar de dar aquele warning, ok? Então é importante, vamos incluir o stdlib quando a gente precisa usar o malloc, agora sim, F5, agora eu forma a hora, né? Vou colocar aqui 12 horas, 5 minutos e 33 segundos. 12 horas, 5 minutos e 33 segundos, o nosso programa continua funcionando de forma adequada, ok? O creaTime, ele poderia, por exemplo, a gente poderia mudar que tanto o creaTime quanto o letime poderiam retornar um ponteiro para time, certo? E o letime poderia não receber nenhuma informação, e o creaTime receber um int que eu vou chamar de hora, um int que eu vou chamar de minuto e um int que eu vou chamar de segundo. Veja as alterações que eu estou criando aqui. Então agora eu não vou poder mais fazer isso, eu vou ter que criar aqui o meu ponteiro, que eu vou chamar de t. Ao final eu vou retornar t. E agora eu vou dizer o seguinte, que t hora recebe hora, t minuto recebe minuto e t segundo recebe segundo. Veja que isso aqui é importante, e agora eu retorno o meu creaTime, ele recebe os parâmetros para criar uma hora, e ele faz a alocação dinâmica, faz a atribuição e retorna esse valor. Veja que isso seria muito interessante para fazer as validações, tá? Independente do método de entrada, porque veja que nesse caso, se eu fosse fazer a validação de hora, minuto e segundo, que eles existem, né? Ou seja, uma hora tem que ser até 24, minuto e segundo até 60, eu teria que fazer aqui. Mas se eu quisesse criar uma hora de forma manual,
eu também não, eu teria que fazer a validação em outro lugar. Então, nesse caso, eu posso concentrar a validação do time aqui na função creaTime, que já recebe os valores de um time, e agora basta eu fazer as validações aqui dentro se eu quisesse. Então, eu posso até colocar aqui um to-do, fazer validação dos campos. Ok? Feito isso, agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu já não tenho mais o time aqui na minha função letime. Por quê? Porque a função letime, ela vai ter um dia, um mês e um ano. Ela não vai saber da existência da estrutura. Dia, mês e ano não é data, né? É tempo. Então seria hora, minuto, segundo, ok? E aí o que eu faço? Aqui eu vou pedir para que eu leia na variável hora, aqui eu vou pedir para que eu leia na variável minuto, e aqui eu vou pedir para que leia na variável segundo. Ok? Posso apagar isso aqui também. E agora eu faço o quê? Um return, e aí eu chamo a função creaTime. A própria função letime já cria o time, ó. creaTime, e aí eu vou passar a hora que foi passado, o minuto e o segundo. Claro que nesse caso eu estou mudando a funcionalidade da função. Veja que letime não serve mais para ler um time de uma variável que já existe. Porque toda vez que eu fizer a leitura, ele vai criar um novo objeto. Tá? Mas não tem problema, porque depois a gente vai fazer a função para... a gente vai fazer um método que remove, que elimina os times, apaga ele da memória. Certo? Bom, então agora eu faço o return do creaTime passando a hora, minuto e segundo que foram informados pelo usuário. Note que aqui eu poderia estar fazendo a validação e dizer se isso foi válido ou não. Ótimo. Feito isso, feito todo esse detalhe, tá? Eu poderia aqui inclusive fazer a validação e daí se... Posso fazer isso aqui rapidinho, né? Ó, vou fazer aqui se hora for menor que zero ou hora for maior que 24, eu faço o que? Eu faço um return null, porque daí eu não tenho hora. Aí eu vou fazer com minuto. Se minuto for menor que zero ou minuto for maior que 60, eu vou fazer um return null. E eu vou fazer a mesma coisa com o segundo. Segundo menor que zero ou segundo maior que 60, também return null. Então aqui agora eu tenho toda a validação, certo? Realizada. Inclusive eu poderia fazer isso aqui, ó. Dentro dessa função letime, tem um ponteiro aqui, né? Time asterisco t, que seria o meu ponteiro. Aí eu faria isso aqui. Eu poderia fazer tipo, um do while, por exemplo, ó. E aí eu faria, vamos lá, com validação agora, né? T recebe isso aqui, vou identar para ficar bonito. Então, enquanto T for diferente de nulo, T for igual a nulo, certo? Então, se o meu retorno da função for nulo, ou seja, a hora vai ser inválida, então ele vai pedir para o usuário informar novamente, certo? Ao final eu vou retornar T. Ótimo. Pronto, que agora a gente fez uma validação e ele solicita, se o cara informou a hora errada, vai ter que informar tudo novamente, certo? Bom, só uma validação, um pequeno detalhe. E agora, o que eu quero mencionar aqui é que nós temos, agora nós não precisamos mais fazer isso aqui, criar o time, colocar uma variável e pedir para o letime essa variável. A gente pode fazer isso aqui direto, ó. Fazer letime, não passar nada, porque o letime já vai criar o objeto por meio do creaTime e vai fazer todo esse processo. Se eu tiver aqui um T1, tá, um ponteiro para T1, eu posso chamar direto a minha função T1 recebe creaTime. E eu passo aqui a hora de forma que eu desejo, para 21 horas, 55 minutos e 12 segundos, ok? Ele vai criar, ó, eu mostro a time, estou mostrando o T1, posso mostrar também o T1, vou mostrar, pular uma linha, tá? printf, e se eu executo o meu programa, está tudo certinho, a primeira vai pedir a hora, vamos informar uma hora errada aqui, eu vou colocar 88, 5 e 2, aí ele vai pedir de novo, né? Ele não está mostrando uma mensagem de erro, mas isso é só um detalhe, 24, 32 minutos e 15 segundos, aí sim funcionou, e a primeira 21, 55 e 12 segundos, ok? Que é a hora que eu criei de forma manualmente. E se a gente quiser depois
ter uma função para liberar, ou então a gente pode fazer a liberação direto. Como a liberação é muito simples, eu não precisaria nem ter uma função específica, tá? Poderia apenas fazer isso aqui, ó, fazer um free de uma variável que eu quero, por exemplo, T1. Então, com isso, ele vai eliminar o T1 da memória do meu computador, tal que... É claro que aqui não vai fazer sentido nenhum, né? Mas ele faria isso. A referência, eu não sei se ele veja que ele não altera a variável. Eu acho que se eu deixar isso aqui, ó, ele até funciona. Eu confesso que eu nunca testei. Se eu colocar o free T1 antes de mostrar o T1, deixa eu só ver o que vai acontecer aqui. 10... veja que ele perde a referência mesmo, ele libera a referência e então o T1 passa a não ter. Veja que não dá um erro, por quê? Porque o T1 ainda contém um espaço de memória, mas não contém um espaço de memória que tem valor lá dentro, né? É claro que não seria uma boa estratégia fazer isso. De qualquer forma, com isso a gente ilustra, né, o uso da função malloc, ok? Veja que eu usei uma única vez, passando o size off de time, que era o objeto que eu queria criar, e fazendo a conversão. E aí, a partir daí, o resto foi só validação, foi detalhes de organização de como fazer e estruturar a aplicação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí, com isso, a gente encerra esse ciclo de revisão, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.